A partir de agora, você ouve Juventude Maior. Bom dia! Bom, estamos começando mais um Juventude Maior e hoje eu, Mariana Friedman, converso com a minha querida jornalista e colega de profissão, Cassie Cristine. Tudo bom, Cassie? Tudo bom, Mari? Bom dia. Obrigada pelo convite. Antes da gente começar o programa e falar qual é o tema de hoje, eu tenho um convite super especial para você. No dia 21 de abril teremos mais um Encontro Amigos da Boa Nova. Você está mais do que convidado. Vai estar eu e vários comunicadores aqui da TV e da rádio. Enfim, muitas palestras que vão agregar conhecimento. A energia vai estar incrível, como sempre. Ainda há convites, mas são poucos, hein? Então, vai lá, confere os telefones do Clube Amigos da Boa Nova e ligue e compre o seu. Bom, hoje, antes de anunciar aqui o tema, você pode acessar o programa pelo Facebook da TV Mundo Maior. A gente está ao vivo pelo Facebook, pelo site da Rádio Boa Nova. Também estamos pelo 1450 AM em São Paulo e região, 1080 Sorocaba. E você pode participar do programa pelo WhatsApp da TV, que é o 985759580. Também pelos telefones 24577000 e o 0800 979 5011. Se eu falei muito rápido, provavelmente o telefone está aqui abaixo da tela. Bom, para começar então, hoje nós vamos falar de um assunto, não sei se poderia ser considerado polêmico, né, Cassie? Você acha que é polêmico? Acho complexo. É complexo, né? Nós vamos falar sobre adoção. E não é adoção de animais, tá? Adoção de humanos mesmo, dos encarnados. Bom, primeiramente, Cassie, para te apresentar, você é jornalista, mas a sua mãe faz um trabalho super interessante no Batuíra, certo? Isso. Conta um pouquinho pra gente o que ela faz lá. O Núcleo Batuíra é uma instituição daqui de Guarulhos, né? Que existe há muitos anos. E entre os projetos do Batuíra existe a Casa do Caminho, que é uma são as casas de acolhimento do município. São 5 casas em Guarulhos. E a minha mãe coordena essas casas junto com a instituição, claro. E eles acolhem os menores de idade, de 0 a 17 anos e 11 meses, até fazer os 18 anos, e que são menores que são tirados da família por questões de vulnerabilidade, pela família não conseguir cuidar das crianças, tentando um trabalho junto com o Conselho Tutelar, Vara da Infância, tem as crianças que são abandonadas nos hospitais, enfim, é um trabalho bem legal, assim, e ela tá lá há bastante tempo já. E como que essa casa vive hoje em dia? Não sei. É uma casa. Mas no sentido, assim, financeiro, ela vive de doação, o governo apoia? Ambas as coisas. Ah, interessante. E você já foi algumas vezes lá, que eu sei, né? Como que é o clima da casa? Depende muito, assim. No geral, é muito bom. Todos os profissionais, eles são muito envolvidos na causa. Mas é assim, né? São menores que lidam com a rejeição da família biológica. Então, tem toda essa questão psicológica. Tem também a equipe conta com os cuidadores, que ficam 24 horas na casa, em turnos. Psicólogos, assistente social. Então, eles têm todo o apoio, assim. Mas é um clima gostoso. Claro que de vez em quando, mas assim, é uma casa cheia de adolescente. Então, é normal ter agitos. Mas é bem gostoso. É um clima muito de paz, assim. Você se sente bem. É acolhedor. Antes da gente dialogar um pouco mais sobre o assunto, eu queria lançar uma pergunta para você que está em casa. Você acha que a adoção ela é um ato de caridade? É uma pergunta bem ampla. Você pode desenvolver, mas o que você que está em casa acha? E se você tiver algum caso de adoção na sua família ou com seus amigos, conta pra gente também, que a gente divulga aqui ao vivo. Acho super legal as pessoas que estão assistindo a gente ter esse contato, porque tem muita gente que tem vontade de adotar, mas não sabe como proceder nesse processo, porque, infelizmente, no Brasil é um processo complicado. O que você acha disso? Falando nisso, vamos falar um pouquinho de lei. O Brasil tem, diz o... Cadê o Instituto? Os dados do Cadastro Nacional de Adoção, que o Brasil hoje ele tem mais de 6.500 crianças só no cadastro que estão, digamos assim, liberadas para adoção.
E tem muita mais gente que quer adotar do que crianças para serem adotadas. Por que que o Brasil dificulta tanto esse processo? Eu não sei se é o Brasil que dificulta, porque eu acho, por mais que seja um processo demorado, eu acho justo fazer entrevista, curso e tudo mais, porque a pessoa tem que estar apta a ter o filho. Eu acho que o que complica nessa conta é que as pessoas, elas não querem simplesmente... A impressão que eu tenho é que elas não querem adotar, elas querem montar um filho, né? Porque, tipo, preferem cor. Ah, eu tenho preferência para criança branca, eu tenho preferência para olho claro, eu tenho preferência para tal idade, tenho preferência para... Enfim, são inúmeras preferências que quando você tem o seu filho biológico, você não escolhe, né? E eu não sei se você tem essa impressão também, quando o casal ele adota um filho e qualquer ser humano vem com uma bagagem já de outras encarnações. Então você tem as suas manias, seus efeitos, suas qualidades. E às vezes a criança vai por um caminho, ou o adolescente vai por um caminho não tão certo, digamos assim. Aí os pais escutam aquela coisa: ah, é porque é adotado, você não sabe de qual é que família, quem era o pai, quem era a mãe. Mas tem muitas crianças que são geneticamente filhas dos pais que também causam esse problema. Então, você acredita que acontece ainda algum tipo de preconceito? Total. Ainda mais nas crianças mais velhas, assim, porque a preferência nacional, se eu não me engano, é para crianças até 24 meses de vida, tipo 2 anos. Então, a partir disso, é muito difícil conseguir a criança conseguir encontrar uma família por causa disso. As pessoas acreditam na carga que vai trazer, tipo, a família não era estruturada e isso vai interferir no meu filho. Mas é o que você falou. Filhos biológicos também tem, a gente conhece quantos casos aí. E como que geralmente essas crianças ou adolescentes até chegam lá no Batuíra? Qual que é o maior problema assim, que o Batuíra enfrenta para poder, enfim, educar essas crianças, porque elas residem no local? E qual que é a maior dificuldade, assim, que o Batuíra tem de lidar com essas pessoas? Assim, eu não consigo falar com propriedade, né? Pela vivência da minha mãe, pelo que a gente conversa quando ela chega em casa, a maioria das crianças vem do conselho tutelar, né? Acolhimento, e grande parte em situação de vulnerabilidade. Então, elas têm uma bagagem de vida que a gente precisa respeitar. E ela precisa respeitar, os funcionários precisam respeitar. Mas para lidar é normal. A maioria dos funcionários lá já tem filhos, então sabe como que é o processo de criação e sabe que criança e adolescente vai dar trabalho sendo filho biológico, vindo de uma família de situação de vulnerabilidade, crescendo numa família de condição financeira boa. Então, e as crianças são matriculadas em escolas, tem todo o acompanhamento. É uma criação normal, assim, de mãe e filho mesmo, o apego. A gente já tem algumas participações aqui no Facebook. Bom, primeiro o Antônio Luiz, ele é de Guaxupé, Minas Gerais, tá dando bom dia pra gente. Bom dia, Antônio. Aliás, Antônio Luiz, perdão. Também, e aí temos alguns comentários sobre aquela pergunta que eu fiz, se adotar é caridade. O Denis de Lalo diz que é um dos maiores atos de caridade possível. E o Antônio Luiz, que já deu um bom dia aqui pra gente, diz que a adoção é uma caridade, sim. Somos todos irmãos. Um espírito evoluído um dia já foi como nós, e um dia seremos um espírito evoluído. Você concorda que é caridade, ou você acha que já tem, além da caridade, claro que também é um ato de caridade, mas você já vem com essa missão, digamos assim, você já combinou lá no plano espiritual que você teria essa vivência aqui. Eu acho. Tudo que acontece na nossa vida é providência divina, a gente já tem isso acertado para nossa vida, nada é por acaso. Mas eu concordo que a caridade, assim, doação, assim, adoção é doação, é amor. Doação, né? Acho que um caso assim que ficou extremamente famoso no Brasil foi o caso daquela atriz, da Giovanna Eubank e do Bruno Gagliasso. E o interessante dela é que ela numa entrevista disse que ela não tinha o sonho de ser mãe agora, nunca teve aquele sonho. É um encontro de almas que ela fala, Foi um encontro de almas. E eu falei, nossa, isso é tão, tão real, né? Porque ela foi para um país africano trabalhar, e aí ela fala que ela olha pra filha dela e fala, nossa... É minha. É minha. É emocionante o jeito que ela fala. Então, você vê, ela chora e você se emociona junto. Eu acho que é tão isso, né? É um encontro de almas, porque, na verdade, os filhos biológicos nada mais são do que a gente usar um canal que nós temos
para poder dar a chance de um espírito encarnar novamente. Não nós, claro, quem somos nós. Mas nós somos o canal ali usado para ter o filho e para ainda também dar um direcionamento, educar. É uma missão também. Ambos são uma missão, né? Concordo. A minha mãe uma vez falou pra mim uma coisa que era muito... Que é muita visão que eu tenho sobre a adoção, assim. Você quer ter um filho ou você quer engravidar? Você quer ser mãe ou você quer engravidar? Porque se você quer ser mãe, saindo de você, sendo seu filho biológico ou adotivo, você vai ser mãe. O amor é o mesmo. Assim, é o que acontece com ela, né? Ela nunca quis ser mãe e encontrou a filha dela num país diferente, um idioma diferente... E se viu ali a filha. Então, tipo, é amor, é doação, é providência. É verdade. E, assim, é importante frisar para as pessoas que querem adotar que não vai vir uma criança perfeitinha que você vai moldar. Boneco. Não é um boneco. Assim como quem tem filho biológico também. Ele já vem com uma carga de outras encarnações. Então, assim, ele não vai ser modelado. Assim como o adotivo também não. Então, é uma... Além de ser uma missão, eu acho que é uma prova para si mesmo. É aprendizado. É aprendizado, exatamente. Eu acho que no processo de adoção, todo mundo tem coisas para aprender aqui no plano terreno, assim. Cargas que vieram do plano espiritual. A criança tem que conviver com a rejeição. Ela lida com esses sentimentos de ter que encontrar uma família e a pessoa também tem que aprender a amar uma pessoa que não tem o seu vínculo sanguíneo, que acho que tudo parte do processo de evolução, não é só a criança que está nisso. Talvez mais quem adota do que a própria criança. E você acha que no Brasil ainda há muito preconceito com a adoção? Eu acho que já teve mais. Com a nossa geração, assim, que pessoal de mais de 20 anos, a gente já lida com isso melhor. O nosso conceito de família já é diferente, assim. Mas já teve muito preconceito, certeza. Na minha rua tem uma menina que foi adotada, né? E no começo tinha toda essa coisa cheia de dedos pra falar sobre isso. Porque os pais dela são mais velhos e tudo mais. Mas hoje em dia, não. E é comum entre os meus amigos a gente falar que, tipo, tenho vontade de adotar e tal. E aí, já que você conta essa historinha aí pra gente, você acha que os pais devem contar pra criança que ela é adotada ou não? Eu acho que tudo depende. Eu contaria. Mas depende do preparo dos pais para lidar com isso. Depende de ver se a criança vai saber lidar. Tem que ter um acompanhamento psicológico. Mas também, se a criança for muito diferente, também eu acho que o questionamento vai vir. Então tem que saber lidar com isso. No caso da minha rua, são pessoas esteticamente parecidas até. Mas se é uma família branca que adota uma criança negra, ela vai se sentir diferente. E vai ter que ter a explicação disso. Mas explicar que sempre teve amor, né? Não é porque você não é da nossa família que você não é amado. Inclusive, você falando sobre isso, aquele caso que a gente acabou de citar, da Giovanna Eubank, tanto ela quanto o marido fizeram algumas denúncias de racismo. E aí, eu mesma, falando particularmente, eu fico tentando entender qual que é o sentido? Porque se é uma família negra com uma criança negra, tudo bem, é normal. Agora, se é uma família onde os dois têm olhos claros, são meio que loiros, e uma criança negra africana, aí não pode, aí tá fora do padrão. Então, por que você acha que a sociedade ela tem essa visão aí? Tão retrógrada, tão... Não consigo explicar, porque é absurdo, né? E não é só no caso deles, acho que a gente vê todos os dias situações preconceituosas com relação aos negros. E não dá pra explicar. É enraizado já, né? É, exatamente. Infelizmente, é enraizado. Bom, eu tenho uma citação que eu coloquei no roteiro, que eu achei muito interessante, é de um conhecidíssimo nosso, que é do Richard Simonetti. Ele diz o seguinte: há espíritos que reencarnam para serem filhos adotivos. Esta situação faz parte de suas provações, geralmente porque no passado comprometeram-se em relação aos deveres familiares. Voltam ao convívio dos companheiros do pretérito, sem laços de consanguinidade, destinados a valorizar a vida familiar. Então, eu concluo dessa citação dele que
no plano espiritual, muitas vezes, a nossa família, ela pode não ser do sangue, não ser A aquela que gente consegue nasceu. ter amigos que a gente considera família, por que que a gente não vai conseguir considerar uma criança que veio para nossa família como família? Exatamente. E é muito interessante, porque quando você começa a entender que você tem que passar por isso, eu acho que tudo se torna tão mais simples, tão mais... Não sei se fácil seria a palavra, mas simples de ser compreendido. Mais leve, talvez. Exatamente. A Natália Soares, ela diz o seguinte: adotar é caridade, sim. Conheço pessoas que não adotam por medo da genética dos pais. Tem medo de que a criança tenha a personalidade dos pais biológicos. Acredito no amor, acredito que é um presente dos céus. Penso em adotar. Olha que bacana. E realmente, o que ela falou é muito real, porque a maioria das pessoas que às vezes querem adotar tem medo de adotar. E como que essa criança vai vir? Porque ela não nasceu de mim, ela não tem a minha genética. Então, eu não sei exatamente qual vai ser a personalidade dela, o caráter, mas isso não tem nada a ver Mas com quando genética, a gente né? tem um filho biológico, a gente também não sabe. Você pega famílias que têm um filho que é super correto, trabalhador, honesto, e às vezes nessa mesma família que teve a mesma educação, As mesmas tem um condições. que não foi por um caminho tão certo, porque cada um tem a sua missão. E é o que a gente já falou, a gente já vem com uma carga de outras encarnações, com aprendizados, com provações, com missões. Então a gente já vem para essa, não com a personalidade feita, eu não acredito, acho que a gente vai se moldando, né? Mas o Dependendo da pontapé família. inicial já vem de lá. Exatamente. Então você vê, por exemplo, um psicopata. Ele não vem psicopata porque o pai é psicopata. Ele vem psicopata porque ele tinha que vir desse jeito, porque o espírito dele tinha que vir dessa forma. Então, Natália, parabéns pela sua vontade aí. Tomara que você consiga alcançar aí seu objetivo. E, adotar, acho que é uma das ações mais humanas e de provas de amor que o ser humano tem. Isso. É o maior ato de amor pra mim, assim. Eu E também de acho. grandeza de espírito. Uma Exatamente. pessoa se sente pronta pra isso, pra dar esse passo, de uma maturidade. Porque adotar envolve a doação do tempo, a doação do sentimento, a doação financeira também, porque filhos são custos. Enfim, é um ato de... Não só de caridade, mas de doação. É engraçado, né? Adoção e doação, mas é um ato de total doação, assim como uma mãe tem com um filho genético. Gente, a gente tá chegando, ainda falta um minutinho aí pra gente ir pro intervalo, mas no próximo bloco, queria que vocês contassem pra gente qual que é a opinião de vocês sobre os pais que abandonam os filhos. O que aconteceu ali no plano espiritual? Já tinha que isso acontecer, porque se a criança tinha que ser adotada, ela tinha que ser abandonada também? E aí, conta um pouquinho aí sobre a visão de vocês para nós e continuem mandando a opinião de vocês, contando de onde que você é, de onde que você está assistindo Juventude Maior. Isso é muito legal pra gente, a gente não tem às vezes ideia do alcance que o programa tem. Também mande sugestões de tema para os próximos programas. Mande sua opinião, seu comentário, sua crítica também. Eu tô falando alguma besteira aqui, mande aí o seu comentário pra gente. E Cassie, Oi. no próximo bloco vamos ter umas perguntinhas mais polêmicas aí, talvez. Enfim, continuem participando, que no próximo bloco a gente vai falar mais um pouquinho sobre a adoção. Esse ato que é tão humano e tão bonito e que precisa ter mais incentivo tanto do governo quanto da sociedade. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo bloco. O que existe, além do que já foi falado sobre amor ao próximo? Todos nós carregamos uma história. Na minha atuação, eu tive a oportunidade de representar várias histórias que emocionaram muito. Hoje, eu venho aqui não para interpretar, mas para convidar você Para se tornarem intérpretes de uma linda história.
que é que você não ajuda as Casas André Luiz a continuar cuidando dos mais de 2.000 protagonistas de uma linda história de amor? É bom. Você tem 1 minuto? Sim, 1 minuto para salvar uma vida ou para evitar um aborto. Em 60 segundos, você pode amparar uma pessoa em desespero. 1 minuto para muita gente pode não significar muita coisa. Para nós, pode significar a regeneração do planeta. Que tal nos ajudar? É só 1 minuto. Financie 1 minuto da programação da Rádio Boa Nova e da TV Mundo Maior. Só assim, a maior rede mundial de comunicação espírita pode atravessar esse momento de crise. Nossos custos com satélite, antenas de radiodifusão, profissionais de engenharia são altos, mas com 1 minuto de sua ajuda, podemos continuar. Com o mesmo valor de um lanche na maior rede de fast food do mundo, você financia 1 minuto de luz. Clube Amigos da Boa Nova, ajudando você a ofertar 1 minuto para salvar vidas, consolar corações e construir um planeta melhor. Você que utiliza sistema Android ou iOS, agora pode ter acesso ao conteúdo da TV Mundo Maior no seu smartphone. Confira todo o conteúdo ao vivo ou gravado da nossa programação e tem acesso também à fanpage e ao nosso canal no YouTube. Para ter acesso exclusivo ao conteúdo, basta acessar a Play Store ou a Google Play no seu celular e baixar gratuitamente. TV Mundo Maior, levando a vida até você, agora pelo celular. Voltamos com mais um Juventude Maior. Hoje, eu, Mariana Friedman, com a minha colega de profissão, amiga Cassie Cristine. Oiê! Que acompanha um trabalho super importante aqui em Guarulhos, que é do Batuíra. Eles têm uma... Só pra a gente voltar um pouquinho, pra quem tá começando a assistir agora, eles fazem um trabalho de... O Batuíra é uma instituição aqui em Guarulhos, que também é um núcleo espírita, né? Eles têm o centro espírita. E aí são vários projetos, né? Minha mãe trabalha lá desde que eu tenho 9 anos de idade, então a gente conhece tudo ali. Tem o lar de idosos, tem o abrigo, que são as casas de acolhimento, tem uma casa de acolhimento para mulheres que sofrem... mulheres em situação de vulnerabilidade, só que ao contrário das crianças no abrigo, elas têm um prazo para ficar lá, né? Só para elas se reestruturarem. Tem a creche, tem cursos profissionalizantes, é um projeto muito, muito extenso. E se alguém quiser ajudar o projeto do Batuíra, porque ele tem ajuda tanto do governo quanto de pessoas físicas, certo? Uhum. Como que a pessoa faz? Ela só ir lá, procurar no site? A sede fica em Cumbica, na rua 2º Tenente Renato Ometti, se eu não me engano. E é só procurar Facebook, o Facebook é bem ativo. Eles têm uma web rádio também, a web rádio Batuíra, que é feita com as crianças que são atendidas. Tem telefone, é só procurar na internet, o primeiro núcleo que aparecer. Núcleo Batuíra, Serviços de Proteção da Família. E não é só o Batuíra, tem muitas entidades que acolhem crianças que são abandonadas e precisam da ajuda. Se você não tem o desejo de adotar ou não pode, enfim, independente do motivo, você pode ajudar essas casas que acolhem crianças com doação de tempo. Essas crianças precisam de muito afeto, de amor, porque, querendo ou não, por mais que seja a missão daquele espírito, todo ser humano ele precisa de acolhimento, de amor, de fraternidade. Então, você pode doar tanto financeiramente quanto o seu tempo. E eu acho que, às vezes, o tempo ele é muito mais precioso, muito mais valorizado. Eu adoro ficar lá com as crianças do abrigo. E você aprende muito com eles? O tempo inteiro. Você acha que... Porque eu, pelo menos, eu vejo que essas crianças que são abandonadas, que... Enfim, que ou se tornaram órfãos, elas têm um amor tão puro.
Elas precisam, né, de carinho. Elas são muito carentes. Qualquer oi que você dá é ganho o dia delas, assim. Eu gosto muito de ir pra lá pra ficar lendo livro, ajudando com lição, porque eles vão pra escola normalmente, né? É bem gostoso. A gente sente um carinho diferente também, né? É diferente lidar com eles e lidar com outras crianças, porque a gente vê que faz diferença no dia delas, a gente cresce. A gente tinha feito uma perguntinha aqui antes da saída pro intervalo. E aí, 2 pessoas aqui responderam pra gente. Primeiro, a Maria Romeu, ela diz o seguinte: para ela, adoção é sem dúvida um ato de caridade e, mais do que isso, é um ato de amor. Isso quando o casal ele adota sem olhar a raça, a idade, enfim. Ela diz também que as filas de espera e até a corrupção devem-se ao egoísmo das pessoas que, por muitas vezes, querem um filho, não querem um filho, mas pura e simplesmente querem ser pais de uma criança perfeita. Aí ela diz o seguinte, que caridade e amor é, sim, adotar sem escolher, confiar naquele ser que nos está destinado, que Deus vai enviar para nós. Realmente, foi o que a gente já falou no outro bloco, né? Adotar sem olhar a cor da pele, se aquela criança é perfeita, se é um bebezinho, se é uma criança mais velha. Quem quer adotar, eu acredito que, na mais pura essência da vontade de ser pai, mãe, e de doar aquele amor que acho que muitas vezes, principalmente as mães que às vezes não podem, aliás, as mulheres que não podem ser mães, parece que muitas vezes elas têm mais vontade ainda de doar aquele amor materno. Então, é o que ela acho que que a Maria colocou é muito, muito verdadeiro. Você não acha? Eu acho. Só essa questão da idade, que eu tenho pontos de vistas diferentes. Eu não acho certo, mas também entendo que a pessoa prefira adotar uma criança pequena, assim, principalmente quando não tem filhos, porque quer passar por esse processo, né? De ver a criança crescer, trocar fralda, essas coisas de pais, assim. Então eu entendo, mas também não acho tão certo. É meio controverso, né? A gente entende o lado da pessoa, mas ao mesmo tempo vê tanta criança que também precisa de carinho, de atenção, de cuidado, que tá lá na fila há muito tempo. E é complicado, né? Mas foi o que a gente falou aqui agora também. Se você não pode adotar por questões financeiras, emocionais, enfim, cada um, acho que a gente não tá aqui para julgar ninguém, então cada um tem o seu motivo, mas você pode doar seu tempo e seu amor, que é o que eu acho que essas crianças mais precisam. E se você tiver essa atitude, claro que sinceramente, você não tem que fazer isso para mostrar para ninguém, é por você e por aquela criança, eu acho que você vai ajudar muito esse espírito no futuro. E eu soltei uma pergunta polêmica aqui um pouquinho. A gente falou muito dos pais que desejam adotar e das crianças que estão disponíveis para adoção. Mas e aqueles pais que abandonam a criança? Como que a gente pode enxergar essas pessoas? E, claro, antes de mais nada, nós não estamos aqui para julgar ninguém, somos espíritos totalmente em processo de aprendizagem, temos defeitos, enfim, acho que o ser humano ele não cabe a ele julgar a atitude do outro. Mas o Antônio Luiz diz o seguinte: quanto aos pais que abandonaram os filhos, acho que a missão deles era apenas dar a oportunidade para o espírito reencarnar. Não deixa de ser verdade, porque era a missão dele. Ser o canal para aquele espírito encarnar novamente. E talvez, não sei, isso é algo que eu penso. Se aquele espírito fosse criado pelos pais biológicos, ele não teria tanta oportunidade de crescer, de evoluir e dar oportunidade para esses pais também evoluírem por algum motivo. E para quem adotar também, né? É o que a gente falou, é um processo de evolução não só para a criança que está sendo adotada, mas para a família que vai adotar, para todo mundo. Exatamente. Bom, temos a participação do Júlio. Júlio, que também é integrante do Juventude Maior, ele diz que o tema é sensacional e que o programa é top. Mas ele não dá para acreditar muito, ele é suspeito. E você tá gostando do programa? Você acha que o tema é interessante? Em 2018 a gente precisa falar sobre adoção? O que você acha, Cassie? Não só em 2018, né? Sempre. É verdade. A gente falou que há mais crianças disponíveis do que
pais... Não, aliás, Mais mais pais para adotar do que crianças disponíveis. E você? Por que você acha que isso acontece? Você acha que o Brasil ele precisa melhorar a lei? Eu também concordo que tem que ter um processo de entrevista. Porque a criança, até ela chegar ao ponto de ser adotada, ela já passou por um processo de rejeição, né? Então, eu acho que não dá pra simplesmente falar, eu quero adotar, vou lá e adotei. Tem que ter esse processo, tem que saber se a criança não vai ter nenhuma... Não vai ser rejeitada de novo, não vai passar por nenhum outro problema, porque são cargas que ela acumula, né? Exatamente. Algo que eu particularmente, posso estar errada, mas eu sou super contra, são os abrigos que eles deixam a criança disponível para serem levadas para casas de famílias que desejam fazer esse ato no Natal, na Páscoa, e aí depois essa criança volta. É que nada disso acontece por vontade do abrigo, né? Tem todo um acompanhamento, pelo menos pelo que eu sei, tem todo um acompanhamento da vara da infância. A criança só vai para passar festas e tudo mais quando já tem quase certeza, assim. O processo já está bem encaminhado. Mas eu também não concordo com isso. A minha mãe teve uma época que, para as crianças não ficarem sozinhas, porque assim, no abrigo existem as crianças que estão para serem adotadas, lá nos abrigos que minha mãe trabalha. E tem as crianças que estão lá esperando a família passar por um processo que possa melhorar a condição, tanto da família quanto da criança. Por exemplo, filhos de pais dependentes químicos. Enquanto os pais fazem o tratamento, estão nas clínicas, elas estão lá no abrigo porque elas não têm com quem ficar. E aí, nessas datas específicas, datas comemorativas, elas acabam indo ter um contato com a família. Então, são casos distintos nos abrigos. Minha mãe já chegou a pegar criança que não tinha pra onde ir e levar pra passar o Natal com a gente, porque era uma pessoa que ela conhecia. Tipo, ela tava com criança que a família que a criança conhece. E aí não ia ter essa coisa de apego emocional pra depois a criança ficar sem aquele apego de novo, né? É porque eu acho que entra naquela questão de quando a criança ela é adotada. E aí a família vê que não é aquela perfeição, que não é a criança perfeita, como ninguém é perfeito, tá, gente? Se você quiser adotar, já tenha consciência disso. Vai vir uma pessoa que precisa de cuidados, que precisa de educação. E aí não vai ser fácil, né? Até porque criar um filho, eu não sou mãe, mas eu acredito que não seja fácil. E aí você adota essa criança e você fala, não é o que eu quero. Aí você vai lá e devolve essa criança pro abrigo. Eu tenho uma história que meu pai me conta. Ele era voluntário na FEBEM, na antiga FEBEM. Quando ainda não era misturado as crianças abandonadas com os jovens infratores. E ele cuidava das crianças que eram abandonadas. E aí tinha um menino que eles fizeram um trabalho super legal, porque a criança tinha, sei lá, acho que 8, 9, 10 anos e não falava. E aí essa criança foi adotada. E devolveram. Essa criança voltou muito mais problemática, com muito mais dificuldades do que quando ela chegou no abrigo. Então, eu fico imaginando... A carga emocional dela dobrou, né? Exatamente. Porque assim, né, gente? Quem não quer ter uma família, quem não quer ter amor, mas o amor, ele não tem que ser visto como eu só gosto daquela criança se ela for do jeito que eu acho que é o padrão perfeito pra mim. Né? Bom, a gente tem algumas participações aqui. Hoje a galera tô gostando de ver, hein, gente? Bom, o Gil Marco Antônio, ele mandou uma mensagem pra gente dizendo o seguinte: eu acho que o brasileiro das grandes cidades, em grande parte, é muito preconceituoso em relação a quase tudo. E a adoção, não entendi essa palavra. Bom, mas ele disse que a adoção, esse tipo de adoção com essas pessoas é um tremendo... Aliás, não adotar por causa do preconceito racial, social e etário é um tremendo ato de ignorância. Eu acho que foi isso que você quis dizer, né, Gil? Realmente, né? Mas aí mostra o quanto nós precisamos ainda evoluir. Você não acha? Concordo. Bom, olha, temos uma participação de uma pessoa que eu acho que você não conhece, Cassie. Ai, meu Deus. O Zoelbe de Jesus, que é o pai da Cassie, ele diz o seguinte: eu acredito que o amor de pai e filho vai além do DNA. Acredito que a pessoa que tem oportunidade e tempo para cuidar do filho adotivo deva sim adotar. Muitas vezes, esses espíritos já estão ligados, aguardando apenas uma oportunidade. Isso complementa o que o Antônio Luiz diz novamente pra gente. Ele diz o seguinte: na reencarnação ninguém erra de endereço, diz Chico Xavier.
Gente, Chico Xavier era, né? Gente, melhor citação do programa. O Chico, como ele não se doava para pessoas que ele nunca tinha visto na vida. Não conhecia. Meu pai sempre falou em adotar. Sempre. É que ele e minha mãe são divorciados, depois ele casou de novo. E a minha madrasta tem filhos também. Ou seja, ele não adotou porque as crianças têm os pais deles. Mas assim, ele cuida como filhos também, né? Então ele já tem isso, mas ele sempre falou de adotar. Acho que é porque o Pedro, que é o caçula, só tem 8 anos. Mas se daqui uns anos ele tiver condições, eu tenho certeza que meu pai adotaria uma criança tipo, mais velha, de cor, porque meu pai ele chama uma criança negra. É a cara dele, adotar. Meu pai é muito acolhedor, ele adota todo mundo que ele vê pela frente, né? A Mariana sabe disso. É verdade, gente. Não, e assim, voltando a falar um pouquinho do Chico, que eu tava pensando nele quando a gente falou do tema do programa e eu tinha acabado de esquecer do Chico, gente, olha que absurdo. Mas o Chico, é que o Chico não dá pra comparar. Ele é sinônimo de doação em tudo, né? Não tem comparação, não dá pra falar, mas a gente tem que ser igual ao Chico, porque o Chico foi único e, claro, todos nós somos indivíduos únicos. Mas eu vejo o Chico como um exemplo de humano, porque ele tinha defeitos, ele assumia que ele tinha defeitos, ele não era perfeito, mas ele se doava de uma forma tão... Não só ele, temos muitas personalidades aí que enfim, tem esse ato de outras, que seguem outras religiões, mas acho que para o espiritismo, o Chico, ele é um símbolo de caridade e de amor ao próximo, sem esperar nada em troca. Tanto que, com o dom que ele tinha, ele poderia ter ficado riquíssimo. E não. Ele não usava o dom dele para se beneficiar. Então, acho que nenhum exemplo que eu der vai ser mais forte do que o do Chico. Porque o Chico, ele doava o amor, não importa para quem. Eu acredito que o amor de mãe, o amor de pai, ele é... Como é que eu posso dizer? Ele é tão grande, mas ele é tão grande que não importa se ele vai ser recíproco, por exemplo. Uhum. O amor de mãe é incondicional. E o de pai também. Então, eu acho que, realmente, quem tem a vontade aí de adotar, não importa como que essa criança vai vir, assim como um filho, quando você engravida, você não combina com Deus. Fala, eu quero branco, olho claro, eu quero meu filho cabelo liso, eu quero que meu filho seja bonzinho, que ele não chore, eu quero que meu filho... Exatamente, não que ele seja nada. médico, que ele seja engenheiro, que ele seja honesto. Você não tem essa escolha. Você é um... É o canal, né? Igual a gente falou. Exatamente, é um tiro no escuro, digamos assim. Você não sabe quem vai vir. É a mesma coisa da adoção. Você não concorda? Concordo. E você, Cassie, você tem vontade de adotar um Tenho. dia? Tenho, sempre falei isso. Eu quero ter a experiência de ser mãe, engravidar, e, enfim, todo o processo que a maternidade biológica envolve, mas eu quero adotar. Quero adotar. Quando eu era mais nova, a minha família, uns tios meus, eles não chegaram a adotar, mas eles cuidavam de uma menininha africana. Que ela veio pra cá com a família, enfim. Era uma questão que eu não vou conseguir explicar. Na verdade, o nome dela era Buófala, que significa felicidade lá na tribo. Na África, no lugar de que ela veio. E desde que a gente teve esse contato com a Ayo, eu sempre falei que eu ia querer adotar, porque eu sempre quis ser mãe. Todo mundo fica estranho. Aquece, mãe. Mas eu sempre quis ser mãe, sempre falei que eu quero adotar. Quero adotar. Talvez 2 biológicos e um adotivo, um biológico e um adotivo, não sei ainda, mas eu quero adotar. Eu acho que você vê muita gente, hoje em dia, principalmente nos dias atuais, incentivando muito a adoção de animais. E eu acho isso maravilhoso, porque é um indivíduo ali vivo. Mas até nos animais tem isso, né? Vamos adotar animais, mas eu quero um animal de raça. Exatamente. Eu quero um animal que vai comer tal ração, que não vai destruir a minha casa quando for... E acontece muito disso. Assim como crianças, quando a família acha, não curtiu a personalidade ali do animal, vai e abandona na rua. Esse animal também vai ter diversos problemas para se relacionar novamente. Mas o que eu acho muito legal é que tem muita gente aí incentivando a adoção. Então... É o que a gente falou, né? A Giovanna Eubank e o Bruno Gagliasso terem adotado deu uma visibilidade maior pro tema também, né?
Exatamente. E quebrou muitos tabus, eu acho. Porque é o que a gente diz, um casal branco do olho claro com uma criança negra. Então, se eles fizeram, eles acabam sendo influenciadores, né? Exatamente. Bom, falando de mim, eu tenho uma extrema dificuldade de pensar em ser mãe porque eu tenho medo de não saber educar esse filho e colocar ele num bom caminho. Ah, mas eu acho que a gente nunca vai saber até tentar. A gente corre o risco e corre de dar certo e dar errado, assim. E a gente tem um apoio familiar, né? Então, nós somos bem criadas, graças a Deus. Então, a gente vai saber como lidar com a criança. E você é a irmã mais velha, né, Mari? Ah, é verdade, gente. Eu É tenho quase uma irmã mãe. pequenininha fez 3 anos e ela é um exemplo de espírito evoluído pra mim, porque ela veio e ela trouxe uma alegria tão grande pra minha família. A gente tava numa época tão complicada e ela me ensina várias coisas todos os dias que eu fico passada, gente, de tão inteligente que essa criança é. Eu falo, nossa, eu até brinco, gente, essa menina vai ser... Primeiro que ela tem uma personalidade fortíssima e ela tem 3 anos, desde quando ela nasceu. Então, traz aquilo que a gente já falou. Vem com uma carga já, uma personalidade formada. Mas ela é especial. Você é uma super irmã e eu acho que ser mãe vai ser só um pouquinho mais de responsabilidade ali, né? Mas com a idade que você foi... Que a sua irmã veio ao mundo, que a Júlia veio ao mundo... É Júlia, né? Júlia. Que a Júlia veio ao mundo, tem muita gente que já tem 2 filhos, né? É verdade, Então. gente. Eu ainda vou esperar um tempinho aí mais, viu? Bom, nós temos a participação do Marcos Ribeiro. Ele diz, bom dia. Me parece que quando adotamos, estamos ajudando a recuperar o espírito e também a nós mesmos. Doar é amor sempre e possível. Gente, acho que adoção, sinônimo de adoção é amor. Não é mesmo, Cassie? Sim. Então, reforçando aí mais uma vez para você que tem o desejo de adotar, gente, adota. Faz o processo e antes de adotar, vê se é isso mesmo que você quer, porque quando você envolve uma outra pessoa que precisa de amor, que precisa de fraternidade, precisa de tempo, eu acho que você tem que ter muita certeza daquilo, porque assim como o animal ele não é descartável e não deve ser abandonado, uma criança também não. Da mesma forma que quando você vai ter o seu filho biológico, né? Você tem que fazer tudo de caso pensado pra não deixar a criança aí solta. Exatamente. E tudo mais. Até porque quando você tem um filho e ele vem cheio de problemas emocionais e tem traumas que ele traz de outra encarnação ou que viveu nessa aqui mesmo, você não devolve pra Deus. Fala assim, olha, Deus, pega aí. Me dá outra porque essa aqui não foi legal. Não existe isso. Assim como a adoção. Todos nós estamos aqui para aprender. Eu acho que todo mundo precisa entender, talvez eu esteja errada, mas é a visão que eu tenho, de que não tem distinção. O processo de criar um filho adotivo e criar um filho biológico é o mesmo. Sim. Exatamente. Talvez tenham cargas diferentes. O filho adotivo vai vir com uma carga emocional, com todos os problemas que ele já passou, que o filho biológico não vai ter, mas se você amar e cuidar e se doar por essa criança, o processo é o mesmo. Nós temos, o programa tá acabando, mas tem uma participação aqui que eu faço questão de comentar, que é de uma querida, da Deise Manzano. E ela diz o seguinte, nem todos vêm com essa missão. Os pais responsáveis e espíritas têm mais consciência. Ver o que quer é a parte mais importante do relacionamento. Realmente, eu acho que o espiritismo, ele esclarece tudo. Não que porque fulano é espírita, ele tem mais conhecimento. Mas a gente... A compreensão aumenta, eu acho. Exatamente. Você sabe o seu papo, você consegue entender melhor. Também, hein, gente? Se você sabe, se você tem consciência, conhecimento, a sua responsabilidade aumenta. Bom, gente, o programa tá acabando. Infelizmente, o assunto aqui é incrível. E a gente vai abordar novamente aí no futuro. E reforço, se você tem vontade de adotar, adote. Se você não tem condições financeiras para adotar, vai atrás